sou professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Fiz em Lisboa a minha licenciatura, o mestrado e o doutoramento. E de forma que sou professor lá e trabalho nas áreas do Direito da Economia, Direito da Concorrência, Finanças Públicas e Direito Internacional Económico. Essas são as minhas áreas principais de investigação, sem prejuízo de nós termos uma atividade de investigação transversal e, por vezes, também me ocupar de outras áreas. A verdade é que, no contexto da Organização Mundial do Comércio, de que o Brasil faz parte, a OMC, há um acordo, que é um acordo plurilateral, que é o Acordo sobre Contratos Públicos, de que o Brasil não faz parte, porque não quis fazer parte. Esse acordo sobre contratos públicos vincula 43 Estados-membros a nível mundial, incluindo os Estados Unidos da América, União Europeia, Coreia do Sul, Israel e outros. E é um acordo fundamental para garantir o acesso a contratos públicos nos países que fazem parte desse acordo. Fazendo a União Europeia parte desse acordo, está integrada num sistema, digamos, a nível mundial, que procura assegurar mais transparência, mais integridade, menor corrupção na contratação pública, vinculando os Estados que voluntariamente fazem parte desse acordo. Eu repito que o Brasil não faz parte, ainda não faz parte, pode ser que no futuro venha a fazer parte desse movimento de globalização económica da contratação pública. A verdade é que a contratação pública representa em qualquer Estado uma média de 20% do produto interno bruto. E, portanto, o peso que a contratação pública tem é muito relevante em qualquer Estado a nível mundial, incluindo o país, como o Brasil, ou um país na Europa ou na África. Nomeadamente na África, um dos problemas que se coloca é ao nível da chamada boa governação, a good governance. E por isso os Estados, nomeadamente em países africanos, mas também na América e na Ásia, procuram estimular uma ideia de integridade, de transparência nas suas aquisições públicas, na aquisição de bens e serviços. E, por conseguinte, um Estado que tenha um bom sistema de contratação pública é um Estado exemplar ao nível da sua boa governação. É por isso que, frequentemente, por exemplo, o Banco Mundial, quando dá empréstimos a países, concede-os com a condição desses países terem sistemas de contratação pública transparentes, íntegros e que permitam assegurar uma menor corrupção, ou seja, uma boa governação. É por isso que podemos associar o desenvolvimento económico à contratação pública. Também porque, através da contratação pública, nós vamos conseguir estimular não apenas a indústria nacional, a indústria doméstica, mas promover o comércio com outros países, o intercâmbio comercial, que no final pode assegurar o bem-estar mundial e o crescimento económico de todos os países envolvidos. É por isso que há uma relação direta entre a contratação pública e o desenvolvimento económico, que é fundamental e importante considerar e preservar. O problema da cartelização nas contratações públicas é um problema transversal a nível mundial. Estima-se que cerca de 30% dos cartéis que surgem em todos os países a nível mundial surgem no contexto de concursos públicos, da contratação pública. E porquê? Porque há uma ideia que é mais fácil enganar os dinheiros públicos. Ainda recentemente no Brasil há o escândalo Lava Jato e o escândalo Petrobras, que tem a ver com isso justamente, com a ideia de que é mais fácil enganar o dinheiro público. E por isso há muitos cartéis que são detectados a nível mundial através no contexto da contratação pública. É certo que a política sancionatória é importante. Eu sei que no Brasil tem a CAD para executar essas políticas, em Portugal temos a Autoridade da Concorrência, mas não basta só isso. É preciso também uma atitude pedagógica junto, nomeadamente, do poder adjudicante. É por isso que em alguns países, como o Canadá e mesmo na União Europeia, estão sendo criadas ações de formação para que se faça compreender como é que se podem detectar cartéis, como é que se podem prevenir a existência de cartéis no contexto da contratação pública, como é que se podem desmantelar cartéis. Há cartéis tão facilmente descobertos como aqueles em que, por vezes, as mesmas empresas utilizam o mesmo número de fax para mandar propostas, ou os erros ortográficos nas propostas são iguais e são facilmente desmantelados. Mas a verdade é que há outros cartéis muito mais sofisticados que não se conseguem detectar e, por isso, há uma necessidade de atuação pedagógica, preventiva e não apenas sancionatória para prevenir a cartelização, que prejudica muito os dinheiros públicos, muito as finanças públicas em qualquer país, seja em Portugal, seja no Brasil. No Brasil, o problema é que existem vários sistemas de contratação. Há um sistema um pouco mais antigo, que vem daquilo que nós designamos em Portugal a Lei 8666, ou como no Brasil a Lei 8666,
que é a Lei das Licitações. É uma lei já um pouco antiga e que foi alterada, sofreu algumas alterações introduzidas pela Presidente Dilma, que nomeadamente criaram formas de protecionismo nacional face a empresas estrangeiras. O problema é que, neste momento, a União Europeia está-se a preparar para retaliar o Brasil, na medida em que o Brasil bloqueia um pouco a entrada de empresas estrangeiras ao nível da contratação pública. E aí podem existir algumas dificuldades. Por outro lado, a existência de regimes diferenciados no Brasil, como o regime diferenciado de contratações por causa da Copa, das Olimpíadas, ou até regimes específicos, como o regime da Petrobras, que são, porventura, fragmentados em vários regimes, que impossibilitam, às vezes, uma análise coerente, rigorosa, mais íntegra do sistema de contratação pública. E eu admito que o Brasil pudesse avançar para um sistema mais simples, mas mais íntegro, mais eficiente de contratação pública, por um lado, e, por outro lado, que o Brasil pudesse também atender e considerar o eventual caminho que está a seguir para um certo isolamento comercial a nível mundial. E o Brasil precisa de afastar esse isolamento e retomar o caminho do multilateralismo comercial para ajudar ao desenvolvimento do próprio Brasil. É por isso que, respondendo à sua questão, e eu acho que o sistema brasileiro, que eu não conheço em muito pormenor, é um bom sistema, mas é um sistema muito fragmentado. Porventura seria preciso uni-lo, trabalhá-lo mais, até para evitar justamente estes escândalos que temos visto ultimamente, como o Lava Jato e o escândalo Petrobras.